Olá, tudo bem? Pastor Marcelo, estamos aqui na igreja quadrangular da Cidade Nova. Estamos agora aqui com o casal Gleison e a Juranete, né? Estamos na série do caos à ordem, né? Então estamos focando a questão da família. A família, como nós temos dito já, ela é a célula máter da sociedade, né? Então, partindo dessa visão, a família como célula, eu entendo que o casal é a parte mais importante, seria o núcleo dessa célula, né? Então, o casal é realmente a parte mais importante e nós estamos aqui justamente para ouvir o Gleison, a Juranete, né? Para eles falarem um pouco de como foi que eles se conheceram, né? O relacionamento, e depois eles vão falar como foi que eles se converteram, vieram à igreja, enfim. Nós vamos ouvi-los e vocês vão ter, né, essa possibilidade de ter essa compreensão do que nós temos tratado nesses vídeos, né? Gleison e Juranete, vocês estão quanto tempo conosco? Na igreja a gente já vai fazer setembro agora 13 anos. 13 anos, né? Um tempo bem considerável, né? Amém. Então, eu tenho inclusive falado também sobre isso, né? É questão de tempo. Às vezes tem pessoas até que se propuseram a participar, mas eu digo, olha, eu estou priorizando pessoas que têm um tempo maior, né? Porque eu particularmente entendo que tem um respaldo maior, né? Óbvio, né? Não são pessoas novas convertidas, são pessoas que já têm uma experiência, né, grande. Inclusive o Gleison é pastor auxiliar da igreja, é o nosso vice-presidente, né? Missionário aqui, Juranete, está sempre do seu lado, são líderes de célula, eles já têm outras células que eles tomam conta como líderes, né, formando líderes. Então é um casal realmente que anda aqui do nosso lado já há muito tempo, 13 anos é um tempo considerável. Então, assim, a gente vai começar do começo, como eu falei, eu queria que vocês ficassem à vontade, né, e começassem a compartilhar aí conosco como foi que vocês conheceram, né, a vida que vocês levaram, detalhes, né, que vocês possam compartilhar conosco, para a gente entender esse relacionamento antes de conhecerem a Cristo. Se realmente era um caos, eu acredito que sim, mas aí é vocês que têm que dizer. E aí, Juranete? Assim, na verdade, quando o senhor chegou na igreja, né, por tempo mesmo, eu já estava, né? Só que aí eu me desviei, fui para o mundo, né? E nessa caminhada no mundo foi onde a gente se encontrou, né? Vocês se encontraram aonde, Juranete? Conta aí um pouco de detalhes. A gente aí. se encontramos numa festa. Numa festa. No Arraial da Comadre Chica. Vixe, na Comadre Chica. Conhecido muito, né? no bairro José Walter. É assim, né, pastor? Eu morava no Jardim Guanabara, na Barra do Ceará. E, né, assim, a minha vida antes era uma vida totalmente atribulada, né? Falando nosso linguajar hoje. Era uma vida perturbada. E eu vivia no mundo mesmo. Era festa, procurando festa. É tanto que para poder eu vir da Barra do Ceará até para cá, pro José Walter, eu andava procurando mesmo festa, curtição. E procurando preencher um vazio que eu era festa, bebedice, e eu não entendia. Não entendi nem conseguia me satisfazer, na verdade. Mas, a convite de um amigo meu, do Jardim Guanabara, o Esp, o Pingo, ele, né, junto com os outros meninos lá, a gente né, decidiu vir pra cá. Conhecer esse São João que era falado, e aí, nessa noite, na verdade, eu tava bêbado, né? Mas lembro então, algumas coisas. Você foi procurar a Juranete porque tava bêbado, é isso? Você tá na verdade, eu fui Cuidado procurar com o que ela você fala. É como eu tô dizendo, na verdade eu procurava ficava curtição. Eu procurava, era festa, era a prostituição totalmente, né? Não, e inclusive, eu tô entendendo, eu tô falando aqui, óbvio que no caso não é esse, né? Mas é porque realmente quando o cara bebe, você fica mais atrevido, né? Fica mais audacioso. Foi isso que aconteceu. Eu lembro que, né, eu tava com os meninos e eu fui dar uma volta. Aí eu vi ela e... Tava só, Juranete? Eu tava com... Tava com um casal, ela tava segurando vela. Tá, segurando né? vela. Tá. Aí eu vi, né, visão de águia, aí eu, rapaz,
vou chegar naquela menina ali. Aí cheguei pra conversar com ela, de início ela resistiu, né? E aí eu, não, mas deixa eu conversar contigo e tal. Aí ela, o que é que tu quer falar? Eu já sei, vocês homens são tudo igual. Aí eu disse assim, não, mas me dê uma oportunidade, isso eu lembro. Que é aquele reflexo que ela, né, ela sabe. Ela disse, não, o que é que tu quer pra falar? Eu sei que vocês são tudo igual, tem a mesma coisa. Eu disse, não, mas deixa eu falar alguma coisa, deixa eu dizer, mostrar que eu sou diferente. E sei que nessa nossa conversa eu consegui, né, fazer com que ela, né, a gente foi para um outro local mais distante desse casal e a gente ficou naquela noite e assim, ela, depois da gente conversando, ela não dava o número do telefone dela correto, segundo ela, né, nas festas e também o nome dela, até para poder a pessoa não ficar insistindo depois. Coincidentemente ela me deu o telefone dela e o nome ela deu errado, que na verdade é Juranete o nome dela, ela disse naquela noite que era Arlete. Depois de muito tempo, a minha mãe, a minha família conhece toda ela como Arlete. E eu conversando com ela e depois descobri que era Juranete, né? Aí eu Mas é só uma curiosidade, mas tinha algum motivo ou porque tu gostava de ser chamada Arlete? Porque eu não gostava do meu nome. Ah, então não era o fato assim, tipo, eu vou querer mudar meu nome, até porque... Não gostava do meu nome e também porque nas festas eu não dava realmente o meu nome, né, não dava o meu nome verdadeiro. Não dava. Então porque tu gostou do Gleice, né? Só não o nome que eu não só dei, o nome, né? Mas... E aí depois até eu não entendi, porque ela disse assim, não, porque eu não gostava, mas não, por quê? Porque era Juranete, aí era feio, eu achava feio, e eu ia Arlete, também é... Muda muita coisa. Muda muita coisa. Até brincava com ela, né? E assim, aí eu voltei, bebo lá pro Jardim Guanabara, e depois eu acho que de um mês, não sei, não foi? Eu acho que um mês ou alguma coisa assim, eu decidi olhar na minha agenda, lá em casa, eu olhando, eu disse assim, rapaz, eu vou ligar para aquela menina. Aí foi quando eu liguei, e aí a gente começou a conversar, naquele tempo era nos 3 segundos. Né? Não sei se vocês lembram. Da liseira, né? No tempo da liseira, né, a gente... E até porque era uma coisa, sei lá, que... Era uma cor da moda. Mas deixa eu te falar, perguntar uma coisa. Então, assim, mas tu sentiu alguma coisa diferente ou não? Ou tipo, não, era só mais uma aventura? Né, até que eu ia chegar nesse ponto, porque assim, eu não cheguei, né, a ter... Ou tive a curiosidade de ligar, mas eu não lembrava muito dela. Tanto que quando a gente, depois de passar muito tempo conversando pelo telefone, a gente decidiu se encontrar. A gente marcou para se encontrar no terminal da Parangaba. E é tanto que eu tava numa plataforma e ela tava em outra. E eu não conhecia ela, porque eu tava bêbado no dia. Não tinha muito coisa. E quando a gente foi se encontrar, eu só vi que era ela porque ela abriu os braços para me dar um abraço. Aí eu, essa. Abracei. Depois que ele me disse isso, detalhe, viu? Não, mas... Juranete, convenhamos, né? Tu bebia também, Juranete? Muito. É mesmo, Juranete? Muito. Olha, meu pai eterno. A mãe diz que eu era o filho homem que ela não teve. Ah, é? Das atitudes. Eu Assim? saía na sexta-feira e já deixava tudo maquinado, tudo pronto. Na segunda-feira eu chegava pro trabalho, já deixava a farda lá lavada, tudinho, porque eu já ia, de lá onde eu tava, eu já ia direto pro trabalho. Então, muitas das vezes a minha mãe ligava pra mim de madrugada, eu tava dentro na época, né, Mas sempre foi assim, Juranete? Sempre foi assim. Sempre foi assim? Mesmo. Sempre foi assim, não. Eu passei 1 ano e 8 meses afastada, foi 1 ano e 8 meses de total bagaceira. 1 ano e 8 meses eu conheci toda a Fortaleza. De festa, de farra, de clubes, que eu até então não sabia nada do que era isso. Entendi. Nem bebida eu não sabia, né? Porque eu passei 7 anos na presença de Deus, depois que eu saí 1 ano e 8 meses, eu aprontei tudo. Tudo. Entendi. E foi no momento que a minha mãe ligava pra mim, na época do Brisa do Lago. Era no Brisa do Lago todo domingo, Brisa do Lago abria meio-dia, a gente já era as primeiras a entrar. E ali, às vezes, de madrugada, a minha mãe ligava pra mim, dizia, tu tá onde? Aí eu, mãe, vai dormir. Vai dormir, homem, mulher, eu acabei de sonhar contigo, tu no caixão. Eu, mãe, vai dormir que eu tô no caixão, não, eu tô aqui curtindo. E muitas das vezes, eu sei, tenho certeza. A mãe acaba sofrendo porque fica aquela, né, porque... De muitos livramentos. Com certeza. Muitos livramentos mesmo. E um bem lembrado, eu lembro, que numa festa que tava tendo lá aviões, lotado de gente, lotado. E
aconteceu uma confusão lá, tinha um rapaz querendo me cortejar, né, como diz a palavra. Aí eu mudei de canto com a minha colega, nesse mudar de canto, começou uma briga, a garrafa que ia pegar em mim, pegou nessa colega e abriu o flash na hora, foi sangue. Nesse dia foi que eu senti mesmo que ali não era o meu lugar, o que é que eu estou fazendo aqui? E o grande foi o livramento que o Senhor te me deu naquele dia. Aí o Gleice ligou pra ti, aí pronto, tudo mudou. Aí vocês no terminal, se abraçaram. Foi, aí eu levei ela lá pra casa, né? Porque aí eu tinha uma churrascaria lá perto de casa, a gente decidiu ficar lá nessa churrascaria, depois a gente foi lá pra casa mesmo, né? E assim, aí depois disso, né, ela vinha nos final de semana, né? Eu ainda não tinha... uma coisa mais... Foi, ela só vinha mais pra cá, pro meu bairro, eu ainda não tinha conhecido aqui o Planalto Ayrton Senna, onde ela morava. Ah, tá. Eu tinha uma certa resistência, né? Tinha um receio, o quê? Eu dizia que esse Planalto aí é perigoso, não sei o quê. Eu falava muitas essas coisas, né? E eu dizia que nunca ia pra lá, se ela quisesse, talvez no meu machismo, na vaidade. Eu dizia, não, se você quiser vir, é que você venha, se você quiser vir, se você não quiser... Aí ela acabava vindo, a gente ia conversando, aquela coisa, né? E ela vinha. Até que chegou um tempo que a gente teve uma pequena discussão em relação a isso. Ela teve uma resistência também em relação a ela vir. Só eu vou, né? Aí foi quando... Então, vou falar o seguinte, se você quiser me ver, você vai ter que vir aqui. Aí ele foi, não, porra, eu não vou não. Ou de jeito nenhum. Então a queda de braço, aí o Gleice vai ter que ceder. Eu acho que a gente passou um dia sem se falar, aí depois eu decidi ligar pra ela. E isso vocês iam pras festas junto, como é, ou não? Não, ainda não. Não. Nós era só o final de semana que ela vinha pra cá pra casa mesmo. Ficava na tua casa. Era sábado ela vinha, domingo ela ia embora. Entendi. Né? De início foi só isso. Aí depois. Aí tava tudo tranquilo, tudo mais de rosa, de certa forma, né? Eu tinha um trabalho, no tempo eu trabalhava na IPESCA. Né, no tempo, e aí eu ia, nesse período, que foi se encaixando um pouco as coisas, foi quando eu saí da IPESCA e eu decidi ir passar o final de semana lá na casa dela. Eu disse, não, eu liguei pra ela depois dessa discussão, aí eu disse, não, eu vou pra aí, me dá o endereço, como é que eu faço? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos se encontrar na Parangaba, no terminal. Aí eu fui me encontrar com ela na Parangaba, de lá ela veio, né, me trouxe, conheci a casa dela, daqui a gente já foi lá pro Edgar, que era uma churrascaria que tinha no tempo, e passamos a noite bebendo lá, aquela coisa toda, e vim pra casa, e daí eu não fui trabalhar, porque eu tinha saído do emprego, eu já fiquei aqui. Acho que eu passei não sei se a semana, foi uma semana, aí no outro final de semana eu já fui com ela pra mãe de novo. E aí a gente já começou mais a se engodar, né? A gente começou mais já... A se engordar. Se assumir, né? Foi, a gente foi naquela coisa também incerta, aquela coisa também, mas foi criando aquele vínculo, né? E a gente, daqui a gente marcava eu vinha já, não era ela que ia, eu que vinha, porque final de semana a gente queria ir pro SESI, que no tempo tava tendo festa no SESI. Do SESI depois a gente ia lá para um espetinho que tinha aqui perto da Ceasa. E festa, certo? E confusão, acontecia problemas. Já começava os ciúmes já. Ciúme, né? Ele via coisa, eu via coisa. Aí nós tava bebendo, com um pouco nós vinhamos pra casa e começava a discussão. Fulano tá olhando pra tu, não, fulano tá olhando pra tu, e ficava aquela coisa que... Dentro da casa da tua mãe? Dentro da minha casa. Na casa dela. Tu tinha casa, tá certo, entendi. E aí... A gente ainda passou um período que eu conheci ela em 2006, então o período da minha conversão foi em 2007, né? Quer dizer que foi um ano vocês, isso, né? Todo ano eu ia pro carnaval no Icaraí, juntava mais os meus amigos lá do bairro. Aí a Juranete agora tava na jogada. E a minha esposa dessa vez tem até umas fotos, eu acredito que ainda tem umas fotos eu com ela ainda nesse carnaval todo sujo, aquele melamela. E não foi diferente dos outros anos, Confusão. Né? Confusão. E eu não lembro se com ela eu fui preso. Acho que não, foi o único ano que eu não fui preso, porque todo ano eu ia preso. No carnaval, brigando por conta de alguma coisa, eu ia preso, né? E nesse ano eu não fui preso, mas a gente brigou, não foi? A gente chegou pelo momento lá na festa, a gente se separou,
E os colegas, eu acho que dão pressão, né? Porque geralmente esses porque, negócios... na verdade, Ei, mas tu trouxe mulher, né? E aquela coisa, sempre um amigo solteiro, ele não quer ficar solteiro, ele quer sempre o cara, e vai dar sempre aquele, né, aquela força pra poder a gente sair, né? E na hora da deixar. confusão, vocês chegavam assim a vias de fato ou não? É só discussão? Não, até então não era só mesmo ciúme mesmo, ele dizia, não, pô, então faz o seguinte, tu vai ver tua vida, eu vou ver a minha na festa mesmo lá. Aí na festa mesmo tu ia se mandar e ele ia pra um canto ou pro Não, outro? aí eu ia pra um canto, mas ele acabava sendo na cabeça, ele acabava... Indo lá. Aí Vamos lá. atrás era, e a gente, no tempo a gente fretava o transporte e tudo, aí ela, pra voltar, ela não ia Tinha atrás do que- transporte, ela ficava ali num local que a gente sempre marcava, por perto. Aí eu via e decidia a gente... Ia, tipo, vou deixar, né? Aí É tinha só que... aquela briga mesmo, aquela discussão mesmo, que... dá pra compreender mais ou menos como E é que... festa é... verdade. terrível. E mas não tinha outras, né? Não, né? Quando depois que bebia, Não tem como não. Ele via coisa que não existia e eu também via coisa que não existia. E aí acaba... Aí depois que terminava ali, vocês se conversavam e se ajeitavam, se aceita, né? Ou aí a Não, aí discussão... acabava nesse carnaval, né, que foi o último de nossas vidas, né, assim, de curtição. Sim. Depois disso teve, pra finalizar, porque eu acredito que Deus já estava trabalhando na nossa vida, as coisas começaram a ficar muito difíceis, certo? Assim, a gente já estava junto, a gente já tinha se ajuntado, né, e estava morando junto. Ela engravidou, né, e ela... a gente começou a passar necessidade toda e a gente, né, tinha se conhecido, que nem eu falei, no São João, né, aqui na Comadre Chica, e um ano depois, chegando ao período da festa, né, a gente viu como uma possibilidade da gente ganhar dinheiro. A gente pegou e eu com ela, eu peguei, vamos ter que botar uma barraca lá, alguma coisa pra gente vender bebida. Né? É um meio de eu ganhar dinheiro. Aí eu fui falar no tempo com a organizadora do evento, que era a Comadre Chica. Ela conseguiu um local para mim. E aí eu botei uma barraca lá, uma mesa pra gente vender. Aí ela conseguia, a gente era cadastrado e a gente tinha como pegar a bebida e pagar no final da festa, tá entendendo? Então ficou mais fácil, a gente ia, fizemos esse esforço, mas Deus já estava trabalhando na nossa vida, porque... E eu levei, o meu irmão, o Leonardo, ele era pequeno, aí foi ele, a Gisele, e a minha esposa já estava grávida. Ela estava... Giovanni. eu acho que ela estava, nesse período, eu acho que ela já estava com uns 3 meses, eu acho, ou 4 meses. Não, tava com uns 3 meses. 3 meses, né? E num período da festa de madrugada, eu fiz o convite para meus amigos virem, né, para a festa. Justamente os amigos Esses você amigos pela que primeira vez. ano passado eu tinha vindo, eles Sim. vieram, só que agora eu não tava curtindo com eles, né? Eles vieram para curtir E tu e tinha eu tava que lá trabalhando. vender e tal. Eu tava trabalhando, só que assim, a gente, né, sempre fomos muito unidos, né? Eu, o meu irmão, que nem eu falei, o Wellington, tinha o Márcio, tinha o Wellington, né? O Pingo, o Wesley. A gente sempre andava muito junto Sei nessas como é. festas. E aí a gente já sabia como é que a gente já se conhecia em festa. A gente marcava um local, determinada situação que acontecesse, porque, né, tá sujeito aí. Aí eles foram para um determinado local, ficaram ali perto do som, da mesa do som, que a gente sempre ficava mais ou menos ali, e eu fiquei lá na minha barraca. Foi de madrugada, aí eu não podia entrar com bebida, rebolaram 1 litro, né, 1 litro de cachaça, rebolaram pra dentro, né, a pessoa querendo não pagar a bebida lá dentro, ele rebolou o litro e pegou na cabeça do meu irmão que tava dormindo. Né? Na barraquinha lá. Na barraca, Nossa, de madrugada ele dormindo, aí pegou na cabeça dele, eu peguei o litro e botei em cima da mesa. Esperei a pessoa vir, né? Aí quando veio um rapaz lá, um neguinho lá, um moreno, ele veio, ei, meu irmão, cadê a cachaça? Tava aqui, cadê o litro e tal, aquela coisa. Eu peguei e disse assim, ei, mas tá aqui o litro, eu não vou dar o litro não, mas ele bolou, pegou na cabeça do menino. E aí ele, por que tu não vai dar aquela coisa, né, de festa? E ele disse, não vai dar não, né, bichão? Pois então tá certo. Aí ele saiu de novo. Foi nesse período que aí eu mandei o meu irmão, que tava lá o pequeno, eu disse, ei, vai lá chamar os meninos, né, porque eu sabia que o Já negócio ia prevê, pegar, né? né? E foi nesse período que ele foi chamar os caras, esse cara também chamou outros caras, e quando eles vinham pra quebrar a barraca, aí E tu lá, Joranete, também? lá grávida, Lá. aí o que acontece? Foi até quando meus amigos chegaram que cachou de frente, só que, meu irmão, a gente do mundo. Foi perto. Aí começou
A briga lá começou a então a gente começou a brigar com eles e botamos os cabos para correr. E aí a polícia veio, eu falei, né, que eu tinha identificação, que os caras contei a situação policial, meu irmão, pô, então pega as tuas coisas junto aí, tudinho aí, meu irmão, pra poder, nós vamos te escoltar pra tu ir embora, porque esses caras vão voltar, e começou uma briga grande lá, nesse dia. Porque era alteração, não? Quem Sim. conhece o Arraial da Comadre Chica sabe. E aí a gente veio por aquelas ruas do conjunto ali de madrugada, e a minha esposa passando mal, né, e a gente vendo aquela tensão, o pessoal poder seguir a gente. Graças a Deus a gente chegou em casa e Deus já estava trabalhando aí, porque a gente já viu que não estava dando mais certo essa coisa. Só que, sinceramente, essa questão de igreja, para mim, não encaixava. Eu era incrédulo, porque no tempo, há 13 anos atrás, o que a gente via muito era na televisão, era aquela coisa de aqueles pastores com aquelas mulheres se descabelando ali, botando demônio para falar, o microfone, aquela coisa. E eu frescava até com a minha sogra. Brincava. Eu brincava com ela, eu tirava onda com ela, dizia, só tá sendo que eu não sei que o pastor paga a senhora pra senhora ficar se descabelando lá. Aí ela me respeita, não sei o que, aquela coisa, e eu não tinha, na verdade, essa Temor. Aí, passou-se alguns meses, eu recebi um convite da campanha, pastor Afonso. Então, o nosso período no mundo de tribulação foi mais um pouco assim, porque foi uma questão de um ano e algumas coisas. De junho, né? Aí setembro foi o período. Era mais a dificuldade, era mais essa questão de vocês beber junto, que sempre tinha a questão do Sempre ciúme. tinha a questão da E aí é briga. que acabava em discussão e tal, né? Sempre acabava em confusão. Toda bebida que a gente começou, sempre terminava em confusão. E aí os dois orgulhosos, nenhum quer ceder. Pois é, aí difícil, eu sou difícil, e ele era difícil, e aí a discussão... Batia de frente. Batia de frente. Mas aí até que ele recebeu esse convite, no dia do convite, quase que ele não ia. Eu, bora, Gleice, não custa nada. Porque eu já conhecia, né? Sim. E ele não. E eu, bora, não Credo. custa nada. Não custa nada nós ir, a Giovânia, vamos, não sei o quê. Aí na época também que a Giovânia não falava comigo. A Giovânia teve até um problema, né? Que a Giovânia falava comigo. Aí foi na época que ela chegou lá, não foi para pedir perdão. Aí foi a época que conciliou tudo. Que aí ele, através desse perdão que ela foi lá, que aí teve um acesso, né? Foi que aí ela fez o convite, aí teve essa campanha. Aí nessa campanha ele aceitou Jesus e eu me reconciliei, né? Aí diante desse momento aí... Que E é bom até ressaltar que ela tava grávida, né? Como eu falei. Já. E o Giovanni, ele tava na posição aqui na Tava de perna virilha. aberta, né? Um pé dele tava aqui na virilha que Impedia ele. impedia de ficar na Já posição. tá próximo da Já estava próximo e ele não impedia ele de virar. O pé dele Ele impedia. estava aberto demais, eu estava com 6 meses, aí eles estavam precisando abrir para poder Tinha que tirar fazer antes do o cesáreo. tempo, porque ele estava mal posicionado e eu sentia muita dor. Muita dor quando não conseguia nem andar. Aí foi na época da campanha, né, que no momento lá, ele fez a oração, o pastor. Primeiro ele foi, né, ele foi aceitar Jesus. Não, assim, de fato, na verdade, né, foram 3 dias de campanha. Isso, Eram 3 dias. Na primeira noite, né, que nem eu falei, Deus ele fez algo forte pela questão de que eu não acreditava, mas quando o missionário, né, naquele tempo ele colocou o pessoal enfileirado, eu fiquei numa das filas ali, e ele mandou fechar os olhos, ele disse que quando ele soprasse no microfone, pessoas iam cair, né, pessoas iam ser libertas, outros iam ter cura. E eu fechei meus olhos, né? Fiquei ali, não estava entendendo muita coisa, mas eu fechei os olhos na obediência. E quando ele soprou no microfone, eu fui uma das pessoas também que caiu, né? Então, isso de fato, na primeira noite, por eu ter caído, depois eu não sei o que aconteceu, mas quando eu me levantei, eu já vi na minha mente que algo tinha acontecido.
algo dá errado. E como é até que porque, pode? inclusive, não houve nem toque, né? Foi só Tipo, pelo microfone Porque você mesmo. tinha aí a sua... Até brincava com a tua sogra, né? Em relação à questão de Era cair ou alguém de... pagava pra Isso, pessoa é. cair. Aí você teve uma experiência, peraí, que foi que houve? Como é que pode? Eu, né? Aí isso caiu a ficha, né? Não, mas isso ele ficou impactado. Só nisso Eu daí. tinha pince aqui, era aquela cor totalmente vaidosa, e eu já, quando foi na segunda noite, de fato, aí foi o que aconteceu com ela. Deus, ele No meio do trabalhou caminho, muito da forte. primeira noite, no meio do caminho, na primeira noite, ele perguntou assim, amor, essa igreja não faz apelo não, assim, fica pedindo as pessoas para aceitar Jesus? Aí eu perguntei assim, por que tu tá perguntando isso? Aí ele falou, não, porque as pessoas, ele falou assim, as pessoas ficam chamando, né, as outras. E a gente sempre tem essa impressão também, né? A gente É. fica, às vezes até não quer ir pra uma igreja pensando já que Que vão... alguém vão chamar para Aí no meio aceitar do Jesus. caminho mesmo, ele fez essa citação, aí ele já tirou o pince, nós chegamos em casa, ele já tirou o pince. Né, E aí, tu já observando... eu observando, até mesmo da indagação dele, né? Da indagação dele, ele falou assim, por que será que eu caí? Ele ficou perguntando por que isso acontece, só que tinha coisas que eu não podia dizer pra ele nada. Eu tinha que deixar ele viver o momento dele, né? Eu disse, não, mas esse é assim mesmo, Deus. Aí ele, mas esse pessoal não pede não para as pessoas citar Jesus? Aí ele, pede, vai chegar o momento. Aí ele foi pra casa, ele chegou, tirou o pince já. E pronto, quando foi na segunda noite, ele já foi com aquela camisa dele amarela, ele já foi diferente, porque ele na primeira noite ele foi com um short jeans que ele tinha, que amarrava aqui, se ele se lembra, e uma camisa Era preta. meio amarmoteiro, né? Era short bem aqui amarrado e a camisa preta, sabe qual é, né, que eu tô falando? Aí ele, já na outra noite, ele já procurou uma calça e a blusa amarela, não foi mesmo? Laranja. A laranja. Aí foi quando, diferente. né, ela Teve a experiência. Foi, que eu tava do lado dela e quando ela caiu, eu caí de novo. Engraçado, ela caiu, eu caí de novo. Só que depois a minha cunhada, que era diaconisa, no tempo tava auxiliando, Sim. né, que tinha as pessoas que estavam auxiliando, o missionário, ele perguntou, né, cadê o marido, que ela tava grávida, cadê o marido dela aí? Não, tá aqui do lado. Porque... parece que ele, quando era para poder orar para tocar na mulher, ele, se fosse casado, ele preferia que o marido tocasse. Só que como eu tava com ele, ele disse, não, então deixa. Ele pegou e orou na barriga dela, né? E aí ele perguntou se ela tinha alguma coisa, depois que levantou a gente, ela disse que a criança estava na posição errada, depois pode bater a ultrassom que ele tá na posição normal. E ela, depois que a gente conversou, ela disse que sentiu. Quando ele orou, o Giovanni Mexeu. Não, aquele guru usado aqui, aquela... Movimento, né? Sente, a criança dentro, né? Sente, né? Aí já foi mais impactante isso, pra mim. Porque eu nunca tinha visto isso e muitos outros curas que eu vi naquele momento, mulher testemunhando, né, de caroços que foram curadas do câncer. Então foi muito forte. Né? Logo essa injeção que Deus me deu, que aí na terceira noite ele fez o apelo. E eu fui uma das primeiras pessoas que fui lá na frente aceitar Jesus. Ela ainda teve uma resistência, ela foi depois. Eu fui, mas eu estava tão decidido diante daquilo que Deus fez, que eu decidi, eu me levantei e eu fui. Não fiquei aquela coisa se ela ia, não ia, tu vai, só vou se tu for. Não, Deus tinha feito algo. Diferente, eu ainda não sabia explicar, mas... eu decidi ir lá na frente e foi a melhor escolha que eu fiz. Aí a Janete foi também. E aí, parou com tudo mesmo? Festa e tudo? Ou não? Assim, aí depois desse período a gente passou um período ainda, até porque naquele tempo os encontros eram mais distantes, né? Isso, não era que nem a gente tá fazendo 4 agora. meses, eu acho. Era de 4 meses. Aí... nesse período de convenção ainda teve briga. A gente ainda brigou. Não, mas... né? A gente ainda é discussões. inimigo, aquela coisa. E quando mas era ainda o mesmo Não, já não era razão, mais, já não era mais ciúme, ciúmes, era dificuldade financeira mesmo. Tava difícil, né? Porque a tava questão difícil, né? Aí era a dificuldade financeira. quebrou tudo lá em casa. Tudo. Os móveis, tudo a gente, que uma né? pessoa pode ter numa casa, Foi acabou. quebrando. O cupim comeu o guarda-roupa, comeu o rack. Coisa do capeta mesmo, né? Acaba Foi tudo. aquela A geladeira aprovação mesmo pra queimou, poder a gente... A geladeira queimou, o rack e o cupim, de repente o bicho
caiu, o cupim comeu o guarda-roupa, ou seja, foi um caos. Eu me Sim, lembro, verdade. pastor, e essa é até muito forte, que quando o Giovanni nasceu, o meu irmão ia vir visitar. E eu me lembro que naquele dia a gente tava sem nada em casa. E eu tinha as panelas, tinha restado panela, né? Então a gente separou as panelas que a gente ia fazer a comida, as mais usadas, e as outras eu amassei para poder vender na reciclagem. Para poder, eu me lembro que com esse dinheiro que eu fiz, eu consegui comprar um frango, um arroz, uma coisa para poder receber o meu irmão. Que ele vinha e aí a gente, né, conseguiu receber eles. Então, esse período foi muito difícil. Né, que nem até a pessoa fala, né? Quando o dinheiro acaba, né? O amor pula a janela, né? Então, mesmo nesse período que a gente estava na igreja, esse período que a gente se converteu, né? muita coisa aconteceu, muito difícil. Muito difícil mesmo. Muitas vezes a gente não relacionamento também. Não, em função da dificuldade, né? Aí acaba... E a imaturidade de saber lidar na questão da convenção com aquilo que é certo, que é errado, com os costumes que eu tinha. Eu me lembro que a gente brigava muito porque eu queria ir para minha mãe, porque eu tinha meus amigos lá, que eu não conhecia ninguém. Quando eu me converti, todas as pessoas eu conhecia, aqui dentro desse bairro eu comecei a conhecer através do evangelismo. Né? Fazendo evangelismo com o irmão Francisco, com o Carlos, com o irmão Alex. E a gente, através desse evangelismo que a gente fazia no final de semana, eu comecei a conhecer as pessoas. Mas antes disso, a gente brigava muito porque eu queria ir para lá. Eu queria estar lá com meus amigos, que aquele vinho, toda vida que eu chegava lá, eu ia num amigo meu que é quase um irmão, o Hélito. Eu ia lá na cadeia pra gente conversar e tudo. Entendeu? Então, muita briga foi por causa disso, porque a imaturidade, a gente não sabia lidar com essa questão também. E por acontecendo muitas coisas. E ela grávida também, a pessoa grávida... E a dificuldade também financeira, além da dificuldade financeira, ele não tinha ainda de estar com uma família, de ter necessidade de ter água, ter que pagar a luz, dar de comer. Isso, a responsabilidade. É muito novo, A responsabilidade. Tudo é isso muito novo, é uma pressão grande, Aí realmente. ele dizia assim, ó, vou pra casa da minha mãe. Eu dizia, você não pode ficar, não pode, você não é mais aquele que você era antes, não. Agora você tem uma mulher, seu filho vai nascer. Aí, às vezes eu dizia assim, eu vou arrumar minhas coisas, né? Vou arrumar minhas coisas. Aí eu dizia assim, se você quiser ir, eu não posso fazer nada. Aí ele pensava, repensava, aí isso aí ele foi criando, né? Fortalecimento. Mas isso já na igreja, ou não? Não, isso no período da nova tinha se convertido, aí vinha essas dúvidas. Porque vinha, além da dificuldade, porque a dificuldade financeira foi grande mesmo, que sempre eu digo para ele, Deus nunca deixou a gente dormir com fome, mas sempre ele dava a provisão dele. Muitas vezes era o irmão Gregório, gente, eu fiz uma janta, nem sabia que a gente não tinha. O irmão Gregório dizia, Jonete, eu fiz uma sopa. O irmão Francisco também. Francisco, eu fiz uma sopa. Nem sabia eles, mas a gente estava escapando vocês ficavam só em off. Ficava só em silêncio. Mas a gente sabia assim. E Igreja, deixa eu fazer uma pergunta. E nesse período aí, de tu orava, falava com Deus, como era? Há muito tempo, assim, muitas das vezes, pastor, muitas das vezes eu assistindo pregação do Marco Feliciano de madrugada, ela ia dormir e eu assistindo pregação do Marco Feliciano, muita testemunho, e eu, né, chorava muito de madrugada pedindo a Deus a oportunidade de emprego, né, porque eu queria assumir essa responsabilidade, né, eu queria lutar por isso, eu não queria voltar mais a ser o que eu era antes, né, tanto que eu falo até para os meus discípulos na célula, na oportunidade que eu tive de conversar com eles, que é muito importante a questão da decisão, porque quando eu ia lá pro Jardim Guanabara, meus amigos todos me chamavam, eu andava ali sempre ali no pagode, no polo da Barra, e a gente tinha isso, de todo final de semana tá lá, e meus amigos chamavam, e quando eu chegava na esquina, eles me chamavam. Então, de início era uma tentação, baque, né? Aquele baque, mas aí depois eu decidi, eu disse, não quero mais, então... Eu estava decidido, então eu tinha que dar certo. Tinha que dar certo aqui, porque eu tinha que levar para lá que estava dando certo, que eu estava, né, que eu estava bem. Eu não queria voltar para lá para poder... E a gente olhando com os olhos espirituais, né, a gente vê que tudo faz parte de um tratamento,
vamos dizer assim, né? De Deus, né? Certeza. Porque você tem que conhecer Deus, né? E justamente nas provações a gente conhece Deus, né? E é mais nas provações. Porque tem aquele, você tem duas opções, ou chuta o pau da barraca, ou você, como ele está dizendo, tem que dar certo. Teve uma vez que eu não sei se o senhor lembra, que eu fui conversar com o senhor lá no Tempo Menor chorando, né? Tava muito difícil, eu fui conversar chorando que não tava aguentando, e briga e tudo. E aí o senhor falou até com o Paulo, né? Da Valéria, né? Sim, né? Do irmão Gregório. E ele conseguiu um emprego pra mim, né? Não é bem... Não lembro, na lavanderia, né? Eu fiquei lá um tempo. E ali, aí foi ainda quando a gente começou ainda ali a caminhar, né? Nessa questão aí, as coisas começaram a andar. Mas dentro de um propósito que eu fiz, o senhor falou, Gleice, faz um propósito com Deus. Né? Aí eu fiz esse propósito. E a partir daí eu comecei a andar, né, nessa questão aí das coisas começaram a caminhar. E também a questão do, né, eu vejo assim, porque a ordem que a gente fala, importante é que todo mundo entenda, Deus ele vai fazendo processualmente, né? Ou seja, você teve que renunciar a coisas. Exatamente essa atitude nossa, ela já faz parte dessa ordenância, desse trabalho de Deus na nossa vida, né? Ou seja, você abriu mão de coisas, né? O Janiel, né, que era músico e tal, teve que abrir mão, ele entendeu que não podia mais. Então o último show dele foi em dezembro, segundo ele, né? E os amigos, e aí, nós vamos... Ele, não, acabou. Mas só que ele não tinha outra venda, não tinha nada, né? Foi indo atrás de vender sanduíche, que para a família dele lá do interior era uma vergonha, né? E às vezes ele não tinha o que comer também, né? E ele até conta, e eu achei interessante, tem a ver com o que vocês estão falando aqui, né? Que eu vejo isso, né? A ordem, Deus colocando em ordem, até o ser humano, porque quando você está dessa forma, você se quebranta, você ou tem a opção de se quebrantar a Deus, e ali buscar em Deus, se humilhar a Ele, ou não, ou como ele está dizendo, de repente olhar para trás e dizer, não, eu vou voltar a ser o que eu era, não dá não isso aqui, né? E isso tudo, Deus está trabalhando, né? Tanto no casal, óbvio, né? Porque com certeza a Julianete também, né, ficava, né, sempre foi uma pessoa que, né, independente, né? Aliás, a dependência tinha o meu espaço também, que é quando você mora só e você mora só e você passa a morar com uma pessoa. Você tem aquela liberdade, já não tem mais. Já não tem mais, você já não tem mais a liberdade de tomar mais decisões. Tudo isso daí mexe no contexto do raciocínio da pessoa, né? Tanto ele sofria, como eu também nas minhas decisões. Né? Não, aí é tanto que a gente decidiu casar, não pode ser do lado do casamento. E quando a gente decidiu casar, o diabo não quis de nenhuma forma. De tudo isso, de financeiro e tudo, inimigo, tudinho, não queria que nós se casássemos. De nenhuma forma. Não, a verdade é que ele não quer família, né? Ele não quer família. De fato, ele não quer família unida, hoje a gente pode ver, a cada dia a gente pode testemunhar isso, que a gente enfrentou muita luta, né? E que nem ela tá falando, nesse período do encontro, que eu fui pro encontro, né? E eu já estava decidido, eu queria trabalhar, eu queria ser útil na obra. E eu disse, não, no próximo encontro eu já vou trabalhar. Eu fui receber, no próximo eu quero ir trabalhar. Só que para ir trabalhar eu tinha que ser casado, né? E quando eu estava trabalhando, né, numa noite o Giovanni estava com 2 mesinhos só. Ele, de madrugada, a minha esposa me chamou e ela disse que tinha uma aranha, né, no berço. E aí ela tirou o Giovanni e eu matei a aranha. Só que aí de manhã cedo eu fui trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, 7 horas, 7h15 mais ou menos, ela ligou desesperada, dizendo que o Giovanni estava realmente mal, quebrando a cabeça, já babando. E ela estava correndo para o hospital. Eu peguei o carro com um amigo meu e ele veio me deixar, né, no hospital. Quando chegou lá, ele já estava defecando sangue, né, coalhado. E bastante complicado. O efeito do veneno, né, da aranha. Aí eu liguei, né, pro senhor. Eu lembro. Né, e aí o pessoal da igreja levantou aquele clamor todo. E o Giovanni passou 3 dias internado no IJF. Me lembro que tudo isso foi tratamento, na segunda noite.
o Giovanni, né, tava na UTI e a gente estava com o casamento também marcado naquela data. E aí a gente, ou a gente casava, né, deixava o Giovanni lá só, porque quem tinha um acesso era só eu e ela, né, os pais, e ou a gente, né, decidia casar, Ou a gente adiar, né, no aí a gente... Mas adiar ele não queria porque estava no coração dele ele ia trabalhar. Que Então, seria ele não na mesma queria semana, adiar. na sexta-feira. Seria na sexta-feira. E Ele aí não queria. a gente poderia ter usado um argumento, né, convincente, para que a gente fosse falar e dizer, não, realmente marca pra outra data e tal, mas eu falei com ela e a gente não tinha condição para casar. É tanto que a gente, né, eu lembro que quando a gente saiu do IJF, né, que a gente tinha marcado para casar, a gente saiu do IJF no centro para ir ali pelas ruas do cartório Neurões Mil Forte ali. A gente Castro passou Silva. numa loja, a gente passou numa loja de bijuteria e compramos as alianças. Né? A caixinha da aliança foi mais cara do que as duas alianças. Aquelas alianças tipo de um e pouco, né? Era A caixa foi simbólica. R$ 5,90 e cada aliança foi R$ 1,20. Pois é. Caixinha preta, tudo, mas a gente foi decidir e é tanto que Deus nos honrou nessa decisão, porque no outro dia, da situação que o Giovanni estava, ele pegou e do outro dia ele ter alta, meu irmão, foi algo... Tá entendendo? Não, e sem Milagre, falar né? que quando eu cheguei, na noite que a gente chegou lá, aí a filha enorme, eu disse, não, pastora, aí eu deixei meu filho no JF, não, pastora, Não vou esperar, eu não vou esperar, não. Eu não vou esperar esse monte de gente pra casar pra mim. Eu sinto muito, eu não vou não, meu filho tá lá em tempo de morrer. Se meu filho morrer, eu vou ficar com a padece da vida. Aí a pastora foi lá, conversou com a primeira pessoa da fila, enfim, porque contou a situação. Aí a mulher foi, quando casou, teve nem nada de foto, nada. Nem um beijinho, sabe? É, o beijo teve, né? Nada, o beijo teve, né? Aí saímos desse, aí saiu, desceu, aí ainda era como do pastor, nós empurramos na Kombi, morrendo de suado. Oh, meu Aí vocês deixaram a gente lá no JF, a gente, quando chegou lá, aí na hora o Giovanni tava pior. E mãe, o Giovanni tá com a barriga enorme, Giovanni. Aí eu ainda conversei com a mulher deixou a minha mãe entrar, aí eu entrei em desespero lá, gritando, parecia uma louca, que o Giovanni tava pior. Aí quando eu cheguei, entrei, a mulher foi e disse, não, meu seu filho vai ser transferido para outro hospital, porque aqui ele não tá melhor. Aí essa experiência que eu tive com Deus foi inédito. Porque nessa hora que eu entrei desespero, minha mãe teve que sair, eu fiquei desesperada. Na hora eu senti uma mão aqui no meu ombro, eu olhando pro Giovanni, né? Aí a mão no meu ombro, tipo pra me acalmar. Sim. Se acalme, eu estou contigo. E o homem tava com jaleca azul, o homem me deu uma rosa. Uma rosa. Era um girassol, né? Era tipo um girassolzinho, num negocinho tudo, assim. Não fica atribulada, eu estou contigo, o homem disse. Mas vai dar tudo certo. O que te deu a rosa? O que me deu a rosa. Pô. Como fosse um doutor. Como fosse um doutor. Aí eu falei, aí eu disse assim, ele me acalmou, né? Eu realmente me acalmei, coloquei assim, orei no meu filho, ali chorando, porque nessa hora aí a lágrima vem, não tem quem diga que não vem. Lógico. Aí eu falei pra ela assim, cadê aquele senhor que passou aqui? Tava de jaleca azul e minha filha, aqui não entrou ninguém, porque até porque lá onde tava, não entrava ninguém mesmo, não. Aqui não entrou ninguém, aí eu com a rosinha, que ele me deu essa rosa. Aí ele, não, minha senhora, não entrou ninguém aqui, eu tenho certeza que ali foi o senhor que vai me acalmar. Forte. E dali mesmo, daquele momento ali, amanheceu, e o Giovanni já teve alta. No outro dia. Tudo foi assim, uma questão mesmo, e ela disse assim, ó, o seu filho, nessa hora, né, que antes do homem, que ela disse que, antes do homem aparecer, que ela teria que ser transferido para outro hospital. Aí eu disse, eu não vou levar meu filho para outro hospital, porque já de tarde tinham dito que lá nesse hospital que eles queriam enviar, estava tendo uma surto. Uma coisa hospitalar, né? Era uma infecção hospitalar. Aí eu disse, então, se você vai assinar o termo aqui, que você não vai levar o seu filho, depois eu assino. Eu não vou levar meu filho para lá, não. Meu filho vai ficar aqui. Meu filho está assistido aqui, então vai ficar aqui. Aí foi na hora que o homem entrou, né? E isso aconteceu, a mulher disse que esse homem não apareceu, que esse homem não entra lá, que não pode entrar ninguém lá. Então, e a Rosinha estava contigo? E a Rosinha estava comigo. Era tipo um porque você não se lembra, mas eu dei esse testemunho na igreja, no tempo menor.
Até a rosinha eu levei, tava sequinha já, mas eu levei para demonstrar que aconteceu aquilo. Ele foi, o homem entrou e foi real. E assim, né? Aí, isso, né? O Giovanni teve a alta. Na sexta-feira era o encontro. Eu fui trabalhar. E foi até o encontro que a sua mãe foi também, que foi muito forte, né? Que teve bastante, assim, Deus fez muito. E... Na Bia. Na Bia. No sábado pela manhã, né? Na libertação, na ministração. Depois da libertação, na oração, caiu uma pessoa endemoniada, manifestada. E eu fui orar, né? Pela libertação dessa pessoa. Foi quando o demônio que estava naquela pessoa, ele falou. Né, ele disse, né? Eu ia matar o teu filho, né? Mas eu vou te pegar. Falou isso. Eu vai não, demônio. E eu expulsei o demônio, mas aquilo me tocou, porque eu vi da boca, né? Assim, o demônio dizendo que tudo Quer dizer, aquilo ele que eu sabia o que passei, tinha acontecido, Tudo né? que passou era foi pra algo impedir, dele. né? Ele queria, ele estava na jogada para impedir eu até de viver aquele momento. Não, e acaba que, como a Bíblia nos ensina, né? Todas as coisas cooperam para o bem dos que temem a Deus, né? Quer dizer, aquilo, o fato do inimigo ter falado aquilo só fortaleceu mais a tua fé, Foi só fortaleceu. né? Foi impactante. Porque você olha aí, o diabo foi tão... Quer dizer, ele sabia do que aconteceu, né? Ou seja, realmente talvez não, realmente ele tentou, né? Mas Deus... E se eu tivesse Aí isso é que recuado, eu digo assim, se eu não tivesse se a gente casado, se eu não tivesse na ido, se eu frente tivesse de Deus, deixado se a gente me não vai- abater. acredita assim, É o que se eu não estava tivesse- comentando anteriormente, lembra da renúncia, né? Você renunciou, né? Então Deus, ele estava ali, e tudo fazia parte de do Deus colocando as coisas em ordem, porque nós temos que realmente viver na dependência de Deus. Casal, tem que viver na dependência de Deus, não é que na irresponsabilidade, não vou trabalhar, não faz, não, na dependência desse sentido, entendeu? Saber que Deus, na verdade, apesar de que a gente passa, por exemplo, nós estamos num momento difícil, né? Todas as famílias vivendo esse momento desse vírus, né? Mas Deus, ele cuida da gente. E a gente tem que aprender a confiar nele. E vem a pergunta, será se eu não tivesse aprendido Deus, meu filho tinha suportado? Tudo... Sabendo logo Qual é da a boca cobertura, dele. né? Qual é a sem cobertura que eu ia ter? Sem cobertura, Proteção. sem oração, porque no momento que aconteceu isso, a igreja toda ficou imobilizada, o Zeni, todo mundo ali orando, todo mundo ali buscando pelo Giovanni, orando. Fizeram foi campanha de oração na igreja, para poder o Giovanni sair daquela situação, porque ali, quando eu me lembro, o estômago do Giovanni, ele é criança, ele só tinha 3 meses. Bebezinho. O estômago do Giovanni parecia uma bola Inchado. assim enorme, como se estivesse cheio d'água, assim, a cara bem pequenininha e o bucho enorme. E você vê aquilo dali, o seu filho defecando direto o sangue e você não poder fazer nada. Com certeza, foi uma grande experiência, né? Ali foi a mão de Deus mesmo. Aí vocês se uniram mais, né? A luta, Sempre né? Como a tem. gente fala, eu inclusive, a gente falando de família, de casal, no caso, eu sempre comento, né? Porque os problemas externos, quando você tá bem, o interno tá bem, no caso falando de família, né? A família em si, né? Tá bem, os problemas externos eles vão acontecer, né? Naturalmente. Sempre vamos enfrentar. Vocês vão enfrentar, como talvez estão enfrentando, ou vão enfrentar, sei lá, enfrenta. Mas, internamente, estando bem, né? Que é a ordem, né? Que Deus coloca a gente em ordem, ajusta, né? Essa coisa do ciúme, né? Que isso é terrível num relacionamento, né? Vem a compreensão do respeito, da confiança. Tudo Deus, ele vai colocando em ordem para que a gente possa usufruir, né, da bênção, da prosperidade, né, de tudo mais que ele tem para nós, porque ele tem para nós. Deus, ele quer o melhor para as famílias, né? Entendeu? E esse processo aí é interessante, porque vocês, né, logo no começo da conversão, né, passaram uns momentos que, na verdade, hoje vocês, poxa, isso aí, a gente sabe que é Deus que está conosco mesmo. Com certeza. Né? E o Deus que estava lá no começo, ele continua estando. Verdade. Né? Entendeu? Isso fortalece nosso relacionamento com Deus, né? E entre, né? E entre família. Exato, né? Porque é um projeto de Deus. Entendeu? É um projeto dele. Né? Vocês, eu acredito que, inclusive, falar para, né, como testemunho, né? Porque, óbvio, tem casais talvez que estão pensando até em separar.
Né? Ah, mas estão na igreja. Pois é, mas chegaram na igreja. Mas aquilo que vocês estavam falando no começo, maturidade, né? Até o conhecimento maior, experiência, que eu acredito que tenha. Né? Como às vezes a gente até fala para o nosso discípulo, né? Que às vezes eles não têm a tamanha imaginação, o quanto é você viver com essa brecha aberta. Olha aí, teria ter levado a vida do meu filho por uma brecha que não estivesse fechada. Pois é. Não, porque eu não vou Casar. tipo, casar. Ficar junto vou mesmo, ficar que junto vai mesmo. que separa. Eu e ele, nós tínhamos uma opção. Como às vezes a gente vê as pessoas, não, eu vou continuar assim mesmo, o fulano não muda. Eu vou continuar assim mesmo. Pra que eu vou me casar? A importância que é, como o maligno jamais ele quer que essa brecha se feche. Justamente. contrário, É ele você, quer que você apesar viva da aparente impossibilidade, você tem que dar lugar para Deus. Né? E o lugar para Deus é ordem. É ordem. Você realmente, tipo, eu queria estar pros meus amigos. Sim, mas eu tô com minha esposa, eu tenho minha família agora, peraí, eu vou ter que dar um tempo pros meus amigos. Tem que ter Entendeu? esse entendimento. Né? Porque se continuasse, aí é confusão para dentro de casa. Outro motivo para outras, né? Outras confusões, outros problemas. Não é que, não tenho mais amigos. Você tem. Agora tem que, só que os amigos agora tem umas coisas mais importantes que eles vão ter que ficar em segundo plano. Entendeu? Caso contrário. Eu acredito assim, né, pastor, que falando até para os casais, né, que principalmente o pessoal que está com a gente na igreja, né, tá chegando também algum familiar, que o casamento também não é fácil, né? Requer realmente um esforço, né, individual de cada pessoa mesmo, porque a gente tem o nosso jeito, a gente tem os nossos desejos, a gente tem a nossa forma de pensar, de agir em certas situações diferentes. E né? é muito difícil estando estando dentro de uma casa, de noite, né, tomando decisões. Ainda mais com o coronavírus, né? Ainda mais com esse coronavírus, aí... que é complicado. Né? Mas eu assim, né, eu tenho esse entendimento que a minha melhor decisão foi ter decidido estar com ela. Né? Os melhores momentos da minha vida foi do lado dela e também na presença do Senhor. Toda a minha história, se assim, eu tenho, né, tenho como assim, eu gosto muito de bater foto, de arquivar algumas coisas, de momentos, porque na verdade é os melhores momentos que eu estou vivendo. Né? Tudo que o Senhor tem me dado, tudo que eu conquistei foi do lado dela. A gente trabalhando junto. E a gente também, né, por muitos momentos também brigamos, talvez discutimos, já pensamos em se separar muitas vezes, né? Já pensamos muito em se matar um outro dentro de casa. Como diz aquela história lá do tragador, né? Porque é bom a gente falar isso, separar não, mas matar eu já pensei agora. Muitas vezes, mas é porque na verdade a gente tem que trazer esse entendimento que casamento também é isso. Não existe. Agora nós temos uma aliança, né? A gente tem uma aliança e dentro dessa aliança, até num pouco que a gente conseguiu passar aqui de todas essas lutas, né? Tudo isso foi para nos separar, para quebrar essa aliança. Então todos os problemas que a gente vai enfrentar, que eu acredito que ainda vão vir outros, muitos outros, é para quebrar essa aliança. Agora, a tendência, lógico, né? A maturidade, ela vai aflorando mais, né? Claro. Que é natural. Hoje, eu acredito que hoje vocês já... Nós não brigamos as brigas que a gente brigava no começo. Exatamente. Né? Hoje Porque é maturidade, poxa, como é que a gente vai entrar no... Pra quê? Isso aqui que eu senti. Às vezes eu brigava, sabe por quê? Porque ele não dava descarga. Pois é, são coisas pequenas que aí se você ficar... Ele olhava o sanitário. Entendeu? Era briga. Era toalha, briga também porque coisas. eu morava só, a minha casa era de um jeito, aí depois, né? Lógico. Aí tudo isso daí mexe com o psicológico. Hoje a gente ainda, coisas que a gente tá relevando ainda, muita coisa a gente releva, mas muita briga ainda do relacionamento, ainda de, na verdade... Mas hoje vocês, né, hoje se curte, né? Às vezes vão conseguir um espaçozinho, passear junto. Hoje é diferente, muito diferente. Isso é romântico. Não, romântico, ele já fazia mais cartas, agora ele não faz mais. Já tava em casa. Nossa, assim, pastor, a época que ele
fazia várias cartas, só se lembra, fazia desenho, a Mandava pra vizinha, ela a no casinha. encontro, Daí o menino ficava brincando e ele, rapaz, o Gleice não sei o que, não sei o que. Eu fazia cartinha pra ela, botava dentro da marmita ali, do marmitex do feijão, quando ela ia fazer o feijão, né, pegar e tava ali a carta. Uma cartinha. Essas E coisas, né? aprenda, pessoal, com inglês. Mas enfim, né, assim, muito nós temos que aprender, né, porque nós estamos em construção, mas muito nós temos aprendido. É, Então, quantos anos já casados? 13. É o tempo É o ao menos período da igreja. da conversão, Da né? conversão, Porque nós passamos mais ou menos um ano, né, só assim, depois foi que foi a convenção, né? Bolando, só. Né? Só bolando ao Léo. E é engraçado que ele disse que ele não contou, mas no encontro aí, Yasmin estava dizendo que ele tinha falado que na inocência dele, que não é nada de inocência, ele ia passando em frente à igreja e disse assim, Senhor, se você me abençoasse com a irmãzinha, a inocência dele. Tempo, né? É porque no tempo, pastor, eu como andava, que nem eu falei, eu andava procurando festa. Andava procurando a prostituição, e aí eu andava muito ali na Barra do Ceará. Né? Mas muitas das vezes eu subi, quem conhece ali, pra mim, pro Jardim Guanabara, eu subia sozinho e eu do pedindo... Você Que Sabe. Ali no Você Que Sabe, justamente. Né? Passava, quando a gente já vinha do polo, eu ia lá pra barraca do Deus Me Livre, ali em frente ao morro. Era só misericórdia. Deus me livre. Era só misericórdia. Morro em frente ao Morro dos Diabos, que tem ali, em frente ao Deus Me Livre. Mas muitas das vezes eu ia sozinho de madrugada. Né? Muitas das vezes, meu irmão, sozinho, eu pedindo a Deus que mudasse a minha situação. E uma dessas vezes... entender muito mais e numa dessas vezes, eu acho que eu passei, assim, eu acho que, né, entendendo, hoje estava tendo uma vigília, né, que era de madrugada, mas tinha um pessoal na igreja, eu acredito que era vigília, né, hoje que a gente sabe. Provavelmente. E aí eu falei com Deus, você entendeu? Eu disse assim, se eu me desse uma irmãzinha dessa, eu ia mudar. Olha, eu achando que a pessoa, né, ia mudar. Deus ia, né, na minha... A inocência, a minha inocência, né? Querendo uma irmã para poder mudar. Mas mesmo sem entender, Deus ele trabalhou, porque ela, como tinha se afastado da igreja, né, ela estava afastada, mas Deus teve que encontrar ela. Né, e ela, né, foi a porta para me fazer conhecer a Cristo, né, e através dela nós estamos hoje vivendo, né, esse período na presença do Senhor, que muita conquista aconteceu hoje, graças a Deus, né, o pastor, né, auxiliar e, né, disposto, né, a trabalhar mais para o Senhor, para o reino, ainda muito para a gente fazer. E certamente hoje não passam aqueles apertos que passaram, graças a Deus. Graças a Deus não, porque o Senhor tem honrado. Né? E tem a ordem, entendeu? Porque a gente coloca, Deus vai colocando finanças, coisas em ordem. A gente ainda às vezes passa perrengue, uma situação dessa que é inusitada, que todo mundo é afetado, porém, eu entendo que pra gente tá ali, a gente tem. Churrasco na laje, né? Não é pra quem Deus quer, não, é pra quem pode. Deus né? tem feito muito, com certeza. Amém. E assim, então, o que é que vocês, sim, aqui já tem comentado, mas quero passar pra gente finalizar. Hoje, 2 filhos, né? 3, né, no caso. 3 a Gisele, no caso, a Juranete teve com o primeiro relacionamento que ela teve, mas a Gisele era, o quê? Tinha quantos anos quando vocês... Tinha 8 anos, né? 8? Não, a Gisele tinha 6 anos. 6, eu acho que era pra isso aí. 6 anos. Né? Enfim, então, Giovana, daqui um dia, Giovanni e Giovana já estão tão grande, verdade. O tempo tá passando muito rápido. É rápido. Tá passando muito rápido. Agradeço a Deus, Giovanni doido para ir pro encontro, ele quer ir receber no encontro dos homens, porque quer trabalhar, diz que quer trabalhar comigo, quer estar comigo, então eu fico satisfeito ele ter esse desejo. Isso aí eu acho que jamais era capaz de conceber o filho querendo estar perto, o pai. O que a gente vê muito hoje, infelizmente, é os pais irresponsáveis, né? E ele querendo estar no encontro, né? Porque ele veio, tá comigo na né? célula. Ele poderia estar na célula de criança, mas ele gosta de estar com a gente. Ele, né? Quinta-feira, ele que arruma a célula, ele que arruma as cadeiras e tudo, né? Então, eu sou muito grato a Deus por isso, né? E eu sei que muita coisa ainda vai fazer. E eu acho que fica aí a mensagem para os casais, principalmente aqueles que estão chegando há pouco tempo na igreja, que eu acho que ficou bacana o que vocês estão passando. É exatamente isso aí, porque às vezes o cara, será que vai valer a pena?
né? Tipo, quando voltasse no começo de vocês, vixe, será que vai valer a pena? Hoje, acho que vocês podem dizer. Com certeza. Vale a Com pena. certeza. Né? Então, ou seja, aguenta mais um pouquinho, confia em Deus. Tem hora mesmo que parece que dá vontade, tanta, como ele falou, né? Dá vontade de matar ele e dá vontade de matar eu. A gente, Mas- né, já tem nos desentendido muito. Não, mas é bacana você aprender a sorrir sobre isso aí, entendeu? Que olha aí a leseira que a gente é. Entendeu? É verdade. Mas no momento, no caos, aí porque a pessoa não vê solução. Isso. Né? Não vê. E se aí a pessoa não perseverar em Deus, acreditar, Exatamente. acreditar que aquela situação pode mudar, né? Com Diante de certeza. Deus, que é poderoso e grande, que pode tudo fazer. Aí quando você coloca essa percepção Qual a idade em do Deus, Giovanni hoje tem quantos? 12? Giovanni Tem 11 anos. Tem 12. 12 anos, né? Já 19. fez. É em 12. janeiro agora, foi, A Giovana verdade. fez 12 9. anos. É, pra ir pro encontro, Que é ele porque, tipo, né, você chegou grávida, né? Então Ele 12 fez anos. 12 em dia 11 de janeiro e a Giovana fez agora, 9. 9 anos. 12 anos já é um adolescente, né? E de repente dispara. Né? Porque às vezes criança é assim, né? Aí de repente dispara, daqui a pouco tá do teu tamanho, tá. Né? Realmente é rápido, né? É rápido. Mas amém, que bênção, né, queridos? Então, amados, nós estamos encerrando, quero agradecer o casal. Amém. Foi um prazer, pra mim é um prazer aqui, porque como ele falou, né, eu acho que eu tô com 15 anos aqui, eu e a pastora, 15 anos aqui no Planalto. Vocês estão com 13, né, na igreja, então praticamente desde o começo, né, a gente já enfrentou, já passou por um monte de coisa. É verdade. Isso eu acho que é importante, porque eu valorizo muito isso, a história. Né? Tem pessoas que começam, não termina, vai embora, some. Entendeu? Acho que não é bacana, acho que a gente tem que construir nossa história, né? E os filhos da gente depois vão aprender isso, entender que vão ter que construir a história deles. E realmente é como vocês estavam compartilhando, né? Com lutas, tudo faz parte da história, vocês têm história para contar. Óbvio que eu sei que se fosse falar seria muitas Ai, outras. mais. Muitas outras, muitas com histórias a gente certeza. passou, muito problema, e nós resolvemos dentro de casa mesmo, Com ali na certeza. luta, nós dois. Alguns ligavam para mim, pastor e tal. pastor. Rapaz, mas isso é história. E hoje vocês têm a experiência, né? E outras coisas surgirão e a gente vai vencer todos em nome de Jesus. Em nome de E Jesus. juntos. Juntos. Né, como família, uma família ordenada. Os filhos, eles copiam isso, né? Hoje, infelizmente, o que a gente vê muito é filhos completamente desnorteados, porque a base está comprometida, então eles ficam desnorteados. Mas eles têm um modelo, né? Eles têm um modelo na casa deles, eles veem isso, eles vivenciam isso, e eles vão querer isso para eles também, é natural. Entendeu? É natural. E a sociedade ela vai se preservando, né? A igreja ela cumpre essa função e eu louvo a Deus de conversar aqui com vocês. Tem sido uma experiência muito bacana, eu me emociono, eu tento me segurar, sabe? Porque eu disse que o repórter ele tem que ser imparcial, né? Não pode se envolver Não pode se envolver né? Mas é difícil, eu também não sou repórter, né? Eu sou pastor. E eu fico feliz saber que vocês estão bem, né? Os filhos lá, vão agora para o aniversário da sobrinha, né? 2 anos de mais um milagre, mamãe. porque a mamãe é um milagre, Pois todo mundo, nós é, sabemos. com certeza, né? O sonho da Giovânia e depois de tanta tribulação, tá aí a bebê, Tá né? aí hoje. Deus honrando, né? Enfim, então, Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Tá, Amém. queridos? E que possa cada dia vocês terem muito mais testemunhos para contar, para Amém. edificar outras famílias, outros casais, tá? Deus abençoe, ficamos aqui, queridos. Glória a Deus. Fiquem na paz.